paz do Senhor, meus irmãos, tenho a satisfação e alegria de ter, neste momento, esse contato convosco, aos irmãos que estão em Boas Novas do Planalto, a paz do Senhor, aos irmãos que estão no setor 29 e todos aqueles que estão ouvindo esse serviço, esse vídeo, enfim. A paz do Senhor a todos, para mim é uma alegria e satisfação estar convosco. Quero já agradecer a Deus por esta oportunidade, como também lembrar os irmãos, hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2006, seria o nosso culto de doutrina, né? Culto de ensino da Palavra de Deus, onde o pastor Aldefran Carvalho Feitosa estaria ministrando a Palavra de Deus para nós. Entretanto, ele gentilmente nos cede esta oportunidade e nos autoriza a trazermos aqui uma reflexão da Palavra de Deus. Eu quero estar lendo com os amados irmãos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, alguns versos da Bíblia. Leiamos. Diz o seguinte a Palavra de Deus: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, na continuidade, nós veremos o quão importante, através desse texto de Atos dos Apóstolos, tanto o que se diz respeito à união dos irmãos, quando no primeiro versículo nós vemos aqui Pedro e João subiam juntos ao templo. Este fato deles estarem juntos, eles estavam em comum acordo, eles estavam unidos no mesmo propósito, estavam buscando a Deus, iriam ali se dirigir ao templo para a oração, fazendo aquilo que os profetas ensinaram, que disseram: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu santo nome enquanto está perto. A importância da união nesses últimos dias, amados irmãos, com certeza é de grande relevância, de grande importância, e fará com certeza a diferença nos dias em que vivemos. Tanto que diz respeito à união, quanto também o texto vai falar da obra social, quando eles estavam passando por aquele homem que na verdade estava mendigando, estava pedindo esmolas, não é? Então vemos a importância da obra social executada pela Igreja do Senhor. Como também, meus irmãos, nós vemos que é importante essa busca incessante ao Senhor. O apóstolo Paulo ensina que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia nos recomenda, diz o profeta Jeremias, sendo usado por Deus: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Portanto, estas coisas são muito importantes nos últimos dias. Meus irmãos, é interessante saber que a Porta Formosa, também conhecida como a Porta do Rei, por onde os reis de Israel entravam para adorar a Deus no templo, também depois conhecida pela Porta Dourada
tempo do rei Herodes, quando reconstruiu o templo, eles também a revestiram, né? E ficou tudo glorioso, tudo muito opulento, rico, e chamavam a Porta Dourada, né? Era a porta que também foi profetizada. O profeta Ezequiel profetiza e diz que é por onde entraria o rei Messias que viria, não é? Ezequiel 44, versículo 2, que diz o seguinte, meus amados irmãos, eu vou ler para os irmãos terem uma ideia disso. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, e por isso estará fechada. Então é interessante que por esta porta seguiam ou subiam os reis de Israel, os príncipes, né, para adorar as pessoas importantes, os homens mais relevantes daquela época subiam por aquela porta, e era justamente ali que ficava o mendigo, porque ele sabia que aquelas pessoas que entravam por ela tinham condições de lhe ajudar, por isso preferiu-a ao invés, por exemplo, da porta do povo, né? E por ali seguiam Pedro e João, porque vendo eles, né, o mendigo pediu uma esmola. Foi no momento em que eles se dirigiram ao mendigo, aquela pessoa, aquele coxo que estava à porta mendigando, não é? E disseram para eles, olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, não é? E aquele homem levantou, andou, saiu saltitando e glorificando e louvando a Deus. Então vejam bem, meus amados irmãos, que este fato acontece, e aquilo que impedia daquele homem entrar no templo, por ser imperfeito pelo seu corpo, por faltar partes ou ser coxo, né, não poderia então, por causa da lei, entrar no templo. Ele agora, em perfeito estado de saúde, curado pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, ele pode agora entrar no templo e ver aquilo que ele mais desejava, o local dos sacrifícios, ver onde se apresentou a glória de Deus, enfim, meus amados irmãos, ele teve este privilégio de entrar ali para adorar a Deus junto com os discípulos, com os apóstolos. Dando sequência, meus irmãos, nós podemos aqui fazer uma aplicação para as nossas vidas. Por exemplo, a porta formosa representa a entrada no reino celestial, enquanto que o homem coxo representa o homem no pecado. O homem não tem condição, portanto, de adentrar ao templo para adorar ao Senhor. Mas quando é curado, não é? Os discípulos mandam no nome de Jesus que ele levante e ande, ele passa a andar. Então isso representa o perdão dos nossos pecados. Sendo perdoados, então agora nós podemos entrar no templo e adorar, não é? Como disse o escritor aos Hebreus, pelo sangue de Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos, não é, meus amados irmãos? Então, cumpre-se aí a palavra de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, é importante ressaltar que a cidade de Jerusalém, onde este fato ocorreu, foi conquistada e reconquistada diversas vezes, se não me engano, cerca de 42 vezes, por povos inimigos. E uma dessas conquistas se deu pelos árabes, sob o comando de Saladino, né? Um grande sultão da sua época, um sheik, um homem poderoso, oriundo daquelas regiões do Iraque, não é? E ele se tornou um grande líder e
político na sua época, uma grande liderança. E ele conquistou Jerusalém por volta do ano de 1187, né? Esteve em algumas batalhas e negociou com o então, na época, rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. E durante o seu domínio ele manteve lá um acordo político e permitia que tanto muçulmanos estivessem em Jerusalém, quanto também cristãos visitassem os pontos importantes da religião dos cristãos naquela época. Mas ele sabia da profecia que falei anteriormente de Ezequiel, que um dia viria o rei Messias e entraria justamente pela porta formosa. E sabendo disto, não é? Ele se preocupou com isso e selou aquela porta. Ele mandou entulhar aquela porta para que não se cumprisse a profecia. Na verdade, ele queria impedir a profecia. Ele não sabia, na verdade, que esta profecia já havia se cumprido. Quando Jesus, na ocasião que chegou em Jerusalém, aclamaram Jesus como Rei e Messias, na ocasião em que Jesus foi recebido em Jerusalém e adentrou por aquela porta, não é? Foi a conhecida entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está descrita em Mateus, no capítulo 21. Jesus entra montado num jumentinho, filho de uma jumenta, conforme descreveu o profeta. E enquanto ele entrava, as pessoas colocavam ramos e muitas folhagens e clamavam dizendo: Hosanas, Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Não é? Ali estava chegando o rei Messias e, na verdade, ele adentrou as portas, ou pela porta do rei, ao templo, né? A porta formosa. Então veja que esta profecia de Ezequiel já havia se cumprido em Cristo Jesus, e ele não entendeu isso. Com medo de dominarem ou de tomarem o seu domínio naquela época, ele entulhou a porta. Mas a verdade, meus irmãos, é que o nosso Deus, ele abre porta onde não tem porta. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens, né? Jesus falou sobre isso, expressando-se desta maneira, ensinando as suas verdades, dizendo que apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos, e apertada é a porta, né? Que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Jesus estava falando da dificuldade que é em as pessoas renunciarem ao mundo, os prazeres desta vida, e levarem a cruz de cada dia, negando-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, mas perseveremos na fé, meus amados irmãos, sabendo que Deus está conosco, não é? E que um dia Ele voltará em glória, não é? Na verdade, os céus se abrirão como uma grande porta gloriosa, e Ele será transfigurado diante de nós, e subiremos ao encontro dele nas nuvens, e estaremos com ele para sempre, e com ele reinaremos, pois ele mesmo prometeu: como eu me assentei no trono com meu Pai, vós vos assentareis comigo no meu trono. Aleluia! Deus continue abençoando a todos os irmãos. Fica a nossa palavra, fica aqui a nossa palavra de incentivo, de ânimo, de motivação. Continuemos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que em breve nos encontraremos aí no templo e nos reuniremos, não é? Todos juntos para louvarmos e adorarmos a Deus assim que terminar este isolamento social. Com certeza nós venceremos isso, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Um abraço na paz do Senhor.